Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Sextou, mas hoje é importante por outro motivo. Amanhã o Atlético volta a campo. E, cara, vamos ser sinceros, a gente reclama do Atlético, a gente fala que o Atlético é um time isso, que o Atlético é um time aquilo. Mas no final das contas a gente gosta, rapaziada. No final das contas a gente sente falta. E é o primeiro jogo que a gente vai ter aqui nossa parceria com a Bplay valendo. Ou seja, uma oportunidade de você ir lá na Bplay, o link tá aqui na descrição, se inscrever e apostar no Furacão. Porque eu acho que aí do Azures a gente vai ganhar, bicho. Do Azures a gente ganha, não é possível. Até porque se for levar em consideração, é um jogo muito importante pra gente dar sequência ao Campeonato Paranaense. Provavelmente a gente não vai pegar o rival. Eu confesso pra vocês que eu acho que toda a campanha do Atlético, de alguma maneira, tem que ter clássico, tem que ter Atletiba, mas provavelmente a gente vai pegar o Maringá novamente. Já tá virando uma rotina enfrentar o Maringá. Não vou falar que tá virando clássico, mas tá virando uma rotina e, obviamente, para se classificar para a Copa do Brasil. Mas, pela primeira vez, o técnico Maurício Barbieri teve tempo para trabalhar, né? É uma demanda hoje do Barbieri fazer esse time melhorar a partir dos treinos, fazer esse time melhorar a partir do momento que ele tiver tempo para fazer as atividades, para desenvolver a equipe, e ele está correto. Eu acho que não tem como se desenvolver um time, desenvolver uma equipe, se não tiver tempo ali de trabalho, se não tiver tempo com o treinador. O treinador é a peça responsável por fazer a equipe ser melhor, por fazer individualmente, coletivamente, esse Atlético ser melhor. E no final das contas, eu acho que a primeira demonstração de quanto o Barbieri consegue ser influente nesse sentido. Então, esses dias que o Atlético teve de atividade, de alguma maneira, são um desafio para o Barbieri. Se o Atlético vai voltar com uma saída de bola melhor, se o Atlético vai continuar defensivamente estável, se o Atlético vai ter alternativas ofensivas. Isso tudo, no final das contas, está nas costas do Barbieri. Barbieri vai conseguir mostrar que é essa peça que potencializa o grupo? Vamos ver. Não acho que ele teve todo o tempo do mundo, não, tá? Acho que ele teve um tempo dentro do cenário, do calendário do futebol brasileiro, um tempo razoável. E eu quero falar sobre o plano do Barbieri. Porque pra mim, depois da última coletiva ali no jogo contra o Pouso Alegre, Azures, enfim, agora eu não lembro exatamente, pra mim ficou muito claro o que o Barbieri ele vai buscar fazer a partir desse momento de pausa, a partir desse momento que o Atlético ele dá uma parada, dá uma refletida, para aí sim voltar e tentar encontrar sua melhor versão. E acho que divide em duas partes. Primeiro, defensivamente. E eu acho que defensivamente a intenção do Barbieri é dar sequência ao que vinha sendo feito nos últimos jogos. É muito claro que o Atlético encontrou uma estabilidade defensiva. É muito claro que o Atlético encontrou uma zaga que trouxesse, de alguma forma, sustentação ali para que pudesse o time parar de sofrer gols em todas as partidas. Então não tem muito mistério. Acho que defensivamente a melhora que o Atlético pode ter é ter mais a bola. Ter a bola é uma maneira de se defender. Ter uma bola é maneira de controlar o jogo. E controlando o jogo, o Atlético não sofre. Então acho que é o grande ponto defensivo do Atlético é conseguir ter mais a bola. Eu acho que o Atlético conseguiu controlar muito melhor as transições nos últimos jogos. Obviamente, em algum momento, o Mikael precisou trabalhar e eu tenho certeza que vai precisar ao longo de toda a Série B, ao longo de toda a temporada. É só você pegar, por exemplo, a relevância que teve o Gabriel Brazão ano passado no Santos, mas é um Atlético mais seguro. E essa sensação de segurança no time do Atlético, volto a dizer, a gente viu nos últimos jogos. Se você pegar os primeiros jogos da temporada, muito pelo contrário. Era quase uma contagem regressiva. Quando o Atlético ia sofrer o primeiro gol, como o Atlético ia sofrer o primeiro gol. E no final das contas, era algo que, tava incomodando muito. Incomodando, acredito eu, os próprios jogadores, porque, por exemplo, às vezes a gente tinha uma partida boa do Léo, só que o Atlético tomava gol, e no final das contas essa conta caía nas costas dos jogadores. E acho que estava sendo um ponto negativo do próprio trabalho do técnico Maurício Barbieri. Tendo mais a bola, conseguindo defender como a gente estava defendendo nos últimos jogos, perfeito. Perfeito. Assim, acho que a gente ainda vai ter uma mudança muito clara nessa defesa do Atlético, né?
que é a questão da lateral esquerda. Mas de resto, eu sei que o torcedor tá irritado com o Dudu, mas de resto a tendência é que seja mais ou menos essa mesmo. Com o Mikael titular, com o Tobias titular, com o Léo titular e com o Dudu titular também. A defesa do Atlético tá basicamente definida. Aí você passa pro talvez o ponto mais necessário de melhora pro Atlético encontrar o famoso equilíbrio, né? Que pra mim, o que é o equilíbrio? É o jogar bem. É produzir muitas chances e permitir que o adversário não te machuque. E permitir que o adversário não te assuste. O Atlético vinha conseguindo diminuir esses sustos por parte do adversário. Só que como o Atlético pode crescer coletivamente? Fazendo uma saída de bola melhor. O problema que o Atlético encontrou nos volantes, eu acho que foi muito sintomático a falta de questão que o Atlético fez da permanência do Fernandinho. Quando você tem um Fernandinho no seu elenco, você não libera ele tão fácil assim. E o Atlético, por N motivos, abriu mão do Fernandinho de maneira quase que, assim, inconsequente. Isso, no final das contas, volto a dizer, tem um preço. Isso, no final das contas, eu volto a dizer, tem um cenário ali pra gente ficar esperto. Não se abre mão de um Fernandinho tão fácil. Mas, assim, eu fui ver alguns jogos, principalmente os jogos que o Atlético mais produziu, e é interessante que é proporcional à participação do Raul. Por exemplo, o jogo contra o Cianorte, que é um jogo que a gente produz mais de 20 situações em gol, é um jogo que o Raul participa pra caramba. Quando o Filipinho se torna mais ativo, por exemplo, no último jogo contra o Azures, o Atlético cria pra caramba. Então, assim, é uma conta básica. O Atlético tendo os volantes participando mais do jogo, cara, o Atlético funciona melhor. O funcionamento coletivo é melhor, porque a gente não tem nenhum volante desequilibrante. A gente não tem nenhum volante tecnicamente que vai botar a bola no peito e vai dominar o jogo. É só o óbvio. Você não pode ter dois jogadores na faixa central do campo que não funcionam. Que não tem um mínimo de dinâmica ali. E pra terminar, acho que o ataque, né? Acho que a gente precisa falar do ataque. Eu acho que tem 2 pontos pra gente falar sobre o plano ofensivo do Atlético. Primeiro de tudo, quem vão ser os jogadores escolhidos? Babi, Mastriani, Luiz Fernando, Isaac, Zapelli, João Cruz, Velasco, Leozinho, Teves, quem vem pela frente? Eu, na minha visão, tenho um quarteto ofensivo muito claro. Bruno Zapelli de camisa 10, Kevin Velasco pelo lado direito, Isaac pelo lado esquerdo, e numa faixa central eu optaria pelo Luiz Fernando completando esse quarteto. Eu acho que é a melhor opção. Um Atlético mais móvel, um Atlético que ilude mais o adversário a partir de movimentações, um Atlético menos estático, um Atlético que pode ser um time que opta por um jogo de transição. Se o Barbieri não optar por esse ataque, eu acho que ele tá fazendo, assim, uma opção péssima. Mas óbvio, assim, se o time optar por Babi ou Mastriani, a gente tem que conseguir inserir esse centroavante nesse cenário ofensivo que o Atlético tem. Porque é muito confortável a gente falar, puta, o centroavante não participa do jogo, talvez ele realmente não participe. Mas a gente tem que fazer de tudo para ele participar. O grande desafio, no final das contas, é esse. Fazer de tudo e mais um pouco pro centroavante participar, pro centroavante ser ativo. A gente conseguindo fazer isso, pô, se ele não entregar gols, aí a culpa é 100% dele. Não dá pra botar a culpa no cenário coletivo do Atlético. E o Barbieri, ele falou, a gente vai voltar a criar igual foi no começo do campeonato. E ali, realmente, o Atlético criava aos montes, assim. Criar 20, 25 chances de gol não era raro de ver o Atlético no começo do campeonato. Então, o equilíbrio que o Barbieri busca é o ataque do começo do campeonato e a defesa das últimas rodadas. Alinhando isso, é o famoso equilíbrio. Alinhando isso, é um time que vai constantemente jogar bem. E volto a dizer, jogar bem é produzir mais que o adversário e sofrer o mínimo possível. Isso, o Atlético, ele precisa de 2 frentes que a gente teve hoje, que a gente teve durante esse campeonato paranaense. Mas volto a dizer, o Barbieri não pode errar na escalação. Tirar o Isaac do time é errar na escalação. Tô levantando essa bandeira. Mas de qualquer forma, o plano do Barbieri é esse. Equilibrar a equipe. Uma boa saída de bola, a defesa sólida dos últimos jogos,
E eu acho que isso também tem muito papel dos volantes, só para não fazer um papel de hater aqui e criticar todos os volantes, e um ataque que produz e converte, né? Porque a gente falou dos primeiros jogos, que realmente o Atlético produzia bastante, mas vamos ver como vai ser a questão da conversão. Porque teve um jogador que foi muito peça-chave nesse Atlético mais efetivo, que foi o Allan Kardec. Vamos ver se a gente vai ter o Allan Kardec ali como esse único centroavante que entrega essa efetividade, ou se outro camisa 9 vai dar conta do recado. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Vai lá no site da Bplay. Por favor, se inscreve.